Eu quero pedir à igreja que abra a sua Bíblia no livro de Isaías 42, no versículo 21. Essa palavra tem queimado muito no meu coração e eu só peço ao Senhor que Ele fale assim também ao seu coração. Que a gente possa desligar os nossos celulares, que a gente possa esquecer de tudo que rouba a nossa atenção, para que a gente possa mergulhar profundo nas Escrituras do nosso Senhor. Essa palavra em Isaías 42, 21 e 22 vai dizer o seguinte: o Senhor é o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Na minha Bíblia diz assim: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. No versículo 22 diz: não obstante, este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo. Despojo é o que resta, é a sobra de uma guerra, ou seja, é o nada. Por despojo. E ninguém há que diga, restitui. E se você for olhar o livro de Êxodo, na lei, em Êxodo 22, 9, diz que nos relacionamentos entre os homens, sempre que houvesse uma fraude, e fraude você sabe que é coisa do inimigo da nossa alma, daquele que traz maldição para essa terra. Em Êxodo 22, 9, diz que os juízes da terra, quando estivessem na frente de uma fraude de homens, deveriam restituir em dobro aquele que sofreu a fraude. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, e aqui você coloca no lugar o que foi roubado da tua alma, o que foi roubado da tua vida, na tua família, ou qualquer coisa perdida, e aparecer alguém dizendo que é o dono, o caso será levado ao lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará o dobro ao dono. Então a lei dizia que deveria ser ressarcido, restituído o dobro do que tinha sido roubado. E essa é a palavra que eu quero que entre profundo no nosso coração. Restituir. E aí eu queria pedir para a gente colocar, para a gente poder mergulhar profundo, o que quer dizer restituir, cara? É muito simples, às vezes a gente fica lendo a palavra e a gente não tem a preocupação de mergulhar fundo. E o que quer dizer restituir? Restituir quer dizer trazer de volta, mandar de volta, efetuar a devolução do que fora perdido ou tomado, ou seja, tomado à força, roubado. Devolver, indenizar, reparar. E tudo que tem esse é porque é uma coisa que está fazendo novamente para trazer algo de volta. Então, quando você fala reviver, é porque você vai viver de novo. Então, é porque você tinha morrido. Então, aquele que revive é porque existia um estado anterior que era da vida. Então ele morreu para ele reviver. Ele não estava sempre morto. Ele estava antes vivo, morreu e reviveu. Então quando você restitui, é porque havia um estado anterior de posse. Aquilo era teu, mas foi roubado, tomado na marra, na força. Então, alguém tem que chegar e te restituir.
E essa palavra aqui é muito clara. Em Isaías 42, 21, diz que era do agrado do Senhor, pelo amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Para quem? Para os judeus, para o povo, para nós. E ele continua, não obstante, ou seja, porém, apesar disso, ou seja, tem uma coisa que parece ilógica. Deus preparou tudo de uma forma gloriosa para quem? Para o homem. E aí no 22 ele diz, não obstante, ou seja, porém, apesar do Senhor ter preparado um ambiente, apesar, no entanto, porém, contudo, ainda assim, mesmo com tudo isso, esse era um povo roubado. Como pode? Por quê? E aí, lembrando do nosso anjo da igreja, nosso pastor Leonardo, a minha pergunta nessa manhã para você é, por quê? Por que existia um estado inicial maravilhoso, glorioso, como diz aqui a palavra, que apesar disso tudo, esse era um povo roubado e saqueado, tomado o que era dele foi tomado na marra. E essa Bíblia eu ganhei de presente do nosso pastor, e ela dá detalhes, e ela conta que o início do livro de Isaías, a gente vai ver, os títulos são a denúncia de Deus. Deus está denunciando pela boca do profeta que algo estava errado. A denúncia para o povo, a denúncia para o homem, a denúncia para Jerusalém, para Judá, Deus estava denunciando. O profeta estava falando a palavra de Deus, falando, olha, vocês estão agindo da forma errada. Até esse capítulo 42. E no capítulo 42, o título começa a mudar. E o título começa a falar o seguinte, o amor de Deus para com o povo, o amor de Deus para tentar salvar o povo. E o título que está aqui na minha Bíblia é o seguinte, o amor de Deus ao oferecer o seu servo. E aí, quando você vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 43, vai dizer o seguinte, no versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te trouxe de volta. E o título desse capítulo 43 é o amor de Deus ao restaurar. Então, aqui está dizendo o seguinte, que apesar deste povo ser roubado, apesar da glória, apesar da vontade, do amor de Deus, por incrível que possa parecer, o povo tinha sido roubado, saqueado, e vivia preso, cativo, em cavernas. Ah, mas eu não moro em caverna. Isso aqui não é um livro físico. Talvez você esteja numa caverna, numa prisão da tua alma, do teu espírito, sem conseguir ter a alegria de viver, preso, amarrado, cativo por coisas que te lembram do teu passado, frustrações, decepções, mentiras. E no 43 continua, quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Quando tu passar pelos rios, eles não te submergirão. Porque eu sou o Senhor. Bota aí, 43, Isaías 43, 3. 43, 3. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo, Deus de Israel, o teu Salvador. E dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, para que tu fosse meu. Deus estava recomprando o povo de volta.
Deus estava restituindo, resgatando. E no 3, no 4 agora, para libertar você, entrego nações inteiras como preço do teu resgate. Pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo. Um povo que merece muita honra. Na minha diz assim: visto que tu foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Cara, está dizendo que tu era precioso, que tu era digno de honra. E as escrituras do Antigo Testamento todas estão apontando para um evento que iria acontecer. Se você for para o livro de Zacarias, é a mesma coisa. Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. Zacarias é um livro que às vezes é pouco lido, pouco comentado. Mas em Zacarias diz assim: alegra-te muito, filha de Sião, exulta, Jerusalém, eis que vem aí o teu rei, justo, sentado num jumentinho, humilde. Então o povo esperava algo, um grande guerreiro. Mas aqui não é coisa de braço forte. Isso aqui não é coisa de homem. A palavra do Senhor não é de coisas físicas, palpáveis. Não é. É de coisas do espírito da alma. E também em Zacarias 9:12, diz assim: volte à fortaleza, presos de esperança. Ou seja, você que está cativo, preso, sem esperança, volte para a sua fortaleza. Hoje, dia de hoje, eu vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. A palavra dos profetas não pode ir contra a lei, senão vamos todos embora, porque... Mas existe um Deus, sim, que cumpre as suas promessas, e na lei diz que seria restituído em dobro quando houvesse uma fraude. Porque tu foi precioso aos meus olhos. Porque tu és digno de honra. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica triste, na caverna, preso, deprimido, porque o que foi roubado? Não é que roubaram o seu celular, não é que roubaram o seu carro, roubaram algo muito mais precioso. E a minha pergunta é: o que foi roubado? O que nos é roubado nesse mundo, nessa terra que a Bíblia diz que jaz ao maligno? Nós vivemos aqui, mas ela diz que nós não somos daqui. E o que foi roubado? Simples. Foi roubado o que era do início. Como a gente falou. Foi roubado o que te foi dado lá no início. E no início, o que foi te dado? Foi te dado um jardim. Foi te dado um jardim maravilhoso. Com a tua mulher. A mulher com o teu marido. Isso é o que te foi dado. Um jardim lindo. Que tinha rios. Onde Deus se apresentava diariamente. Onde Deus tinha prazer de encontrar na virada do dia, na viração do dia, para conversar com a sua principal criação. Porque Deus disse que Ele fez a terra e era bom. Ele diz que fez os animais e era bom. Ele diz que fez a relva e era bom. Os mares, os céus, e tudo era bom.
Mas teve um dia que ele falou que ele fez uma coisa muito boa. Ele falou, eis que é muito bom, porque ele criou algo semelhante a ele, com quem ele pudesse se relacionar. E a minha pergunta é, o que foi roubado? Foi roubado o teu jardim, da tua família, da tua honra. E Deus disse que deu autoridade para o homem. E o que foi roubado? A autoridade. A honra, a felicidade, a alegria. O próprio Deus falou, cara, e o próprio homem, com vergonha, se separou. Ele tinha autoridade para dar nome aos animais. Deus falou, cara, governa. E nós perdemos a autoridade para governar. Essa foi a minha primeira pergunta. O que foi roubado? O jardim. E o que é o Éden? É a tua casa, a tua família, a tua alegria, a tua honra, a tua autoridade, o teu governo. E quem roubou? Isso aqui não é uma alegoria. A Bíblia não é uma fantasia. A Bíblia não é uma historinha. A Bíblia é real. A palavra de Deus, ela é uma espada. O que te foi roubado foi o jardim. E quem te roubou foi a serpente. O que é a serpente? A serpente é algo rastejante, que chega sorrateiramente. Sorrateiramente, devagarzinho, com um papinho, e entra na tua mente pelos olhos, pelos ouvidos, e seduz. E quando você vê, de uma forma sorrateira, foi tudo destruído. E você perdeu a autoridade. E você perdeu o mando. E você perdeu o que tinha sido te dado. Por isso que a gente está falando de restituir. Restituir é porque você não tem mais. Mas você tinha. E o que você tinha era isso que eu estou te dizendo. Eu não. O Senhor te trouxe aqui para você ficar claro. E o que mais nos interessa nesse momento, dado que nós fomos roubados, já sabemos o que nos foi roubado, já sabemos quem nos roubou, e já sabemos o porquê. Nós fomos roubados porque algo entrou sorrateiramente e nós permitimos. E nós não confessamos, porque o Senhor deu a oportunidade para Adão. Adão, o que eu fiz? Não fiz nada. Foi ela, não foi ele. Não, ó. Já falei aqui com jovens. Quando a gente fala a verdade e confessa, se Adão tivesse, Senhor, me perdoa, eu pequei, mas eu te amo. Não tira de mim a tua presença, Senhor. A Bíblia ia ter 3 páginas. E você estaria ainda vivendo no Éden, num jardim lindo, com a tua família, com alegria, com honra, com um governo. Mas existe um, pelo que está escrito na palavra do profeta Isaías, pelo que está escrito na palavra do profeta Zacarias, Jeremias e tantos outros, é o que está escrito aqui. Viria um com poder. Abre a tua Bíblia em Lucas 10, Lucas 10, 30. Essa é uma história muito conhecida. Lucas 10, 30. Existe uma polêmica se isso foi uma parábola ou se foi uma história verídica que Jesus contou. Eu creio que é uma história verídica.
porque ele não diz que é uma parábola. Jesus foi confrontado e ele responde o seguinte, Lucas 10, 30. Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Aí eu te pergunto, quem é esse homem? Esse homem sou eu. Esse homem é você, essa mulher é você. Esse homem somos nós. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E o que é Jerusalém? Jerusalém é onde estava o templo. Jerusalém era onde estava a presença do Senhor. Só que Jerusalém era um lugar um pouco mais de deserto, árido, sem água ou com pouca água. Mas tinha a presença de Deus. Então, às vezes, a gente quer morar num lugar lindo, maravilhoso na Barra da Tijuca, vindo de um lugar que às vezes era um pouco árido. E a gente quer sair de Jerusalém da presença e a gente quer ir por uma estrada desconhecida, porque a gente está vendo as campinas de Jericó. Verdinhas, com praia, mulheres bonitas, carros do ano. Lindo, é para lá que eu vou. Mas existe uma estrada para você percorrer. Veja, você está descendo. Você não sobe de Jerusalém para Jericó, você desce. A palavra de Deus ela é perfeita. Jerusalém não fica embaixo e Jericó em cima. Jerusalém é árido, tem pouca água, mas tem o templo que representa a relação com o Senhor. Mas, poxa, existe a praia linda, existe a campina de Jericó, pá! É para lá que a gente vai. Tem uma estrada descendo, rochosa. Dizem que tem uns salteadores. Mas eu me viro. Até porque eu sou jovem, forte, poderoso. Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram-lhe quase morto. Roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando o homem semi-morto. Ele veio a cair em mãos de salteadores. Só não entende quem não quer. Você vê o que lhe agrada. É a mesma história do Éden. Você esquece do caminho tortuoso. Você fala, não, mas eu quero ter experiências no mundo. Se eu ficar só em Jerusalém no templo, como é que eu vou conhecer e ter experiências com o mundo? Aí eu te pergunto, que experiência você quer ter? Você quer experimentar o mundo com mentiras, com adultério, com roubo, com espancamento? Roubarem a sua roupa, te deixar nu, envergonhado? Saqueado? Semi-morto? E a história continua, dizendo que passou um sacerdote. E esse era um caminho que o templo tinha muitos trabalhadores. E esse era um caminho usado também pelos trabalhadores do templo, acredite se quiser. E o sacerdote passou, olhou e não deu bola, representando a religiosidade. A religiosidade não vai te salvar. Nós somos falhos, eu sou falho. Eu me pergunto e me questiono muito.
quantas vezes eu errei e quantas vezes eu continuo errando. Porque eu não sou capaz de salvar nada nem ninguém. Tento me salvar e posso falhar, e falho com certeza. A religião não vai nos salvar. E diz a passagem que também veio um levita, representando também até o cansaço, porque ele estava voltando num turno do templo, e o turno era da semana inteira. Ele devia estar doido para ir para casa. A semana inteira servindo no templo, cansado da religiosidade. Nem era minha vez de pregar, nem era minha vez de ficar no portão, mas eu fiquei a semana inteira, e eu estou cansado. E passou pelo semi-morto. E a Bíblia lá em Êxodo, na lei, diz que se você vê um cão ferido do seu inimigo, ou um jumento, ou um boi, você tem que salvar. E tinha ali um homem, e ninguém estava dando bola para o homem. Quantas vezes pessoas feridas estão aí por fora, e nós, não temos a capacidade. Mas veio um. Casualmente descia um sacerdote, passou ao largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, passou ao largo. Porém, um certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou, pesou-lhe de perto e, vendo, compadeceu-se dele. Jesus está falando dele próprio. Só ele é capaz. E pega no teu espírito. Jesus passou e ele viu aquele homem semi-morto. Pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho e colocou-lhe sobre seu próprio animal. E levou-lhe para uma hospedaria e tratou dele. Jesus pegou aquele homem, cuidou, botou azeite, deu vida para aquele homem, tratou dele até o final. Diz que ele ficou na hospedaria mais alguns dias. E aquele homem deu ordem para o dono da hospedaria. No dia seguinte, tirou 2 denários e pagou as contas daquele homem. E ele falou o seguinte: cara, Jesus está comparando o preço que ele pagou na cruz. Ele está fazendo uma analogia dele próprio, dizendo que a religiosidade não pode nos salvar, dizendo que existia um lugar lindo, onde a presença de Deus habitava, e que nós escolhemos descer por um caminho rochoso, enfrentar os salteadores, para tentar achar algo que é mais agradável aos nossos olhos e ao nosso próprio orgulho. Porém, esse caminho é tortuoso, não deve ser seguido. O que nós precisamos é estar no alto, com a presença do Senhor, e que, apesar disto tudo, da gente estar semi-morto, tendo largado, desprezado a presença de Deus, apesar disto, Ele vem para nos cuidar. E o tratamento que Ele deu foi se entregar numa cruz, para obedecer. E Jesus está se comparando, e comparando o preço que Ele pagou na cruz, por toda a humildade, como diz lá em Zacarias, um servo humilde, que entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho. Ele está comparando o preço da cruz
a 2 denários. Porque ele não se... A gente quer se exaltar. A gente quer ser o top. E o cara que é o top, ele faz questão de não se exaltar. Pelo contrário, ele compara o sacrifício da cruz a 2 denários. Para cuidar das tuas feridas. Cuidou das minhas. Pode cuidar da tua. Ele cuida de todos nós. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. E se alguma coisa tu gastar a mais, eu te restituirei, porque eu vou voltar. É o que está escrito. Jesus contou a história da humanidade, a história do povo inteiro. Ele contou a minha história e a tua história em 4, 5 versículos. Estávamos no lugar alto com a presença do Senhor. Descemos por uma estrada, pela nossa própria escolha. Os salteadores do mundo nos roubaram, nos deixaram semi-mortos, como um cão à beira do caminho, achando que Jericó era melhor. Mas ele vem, contra toda a religiosidade, ele vem e joga óleo, joga azeite, joga vinho nas nossas feridas e dá amor, e salva e trata. E ele paga o preço da restituição, porque lá em Isaías diz e pergunta, ninguém diz restitui, é o que nós vimos no início. Este é um povo roubado e saqueado, é o que está escrito lá em Isaías, 500, 600, 700 anos antes de Cristo. Um povo que teve a sua honra, o seu poder, a sua autoridade, a sua família foi roubada. E não havia ninguém que diga, restitui para esse homem o que lhe foi roubado. E a promessa era que viria um que restituiria a tua casa, o teu governo, a tua alegria. Ele restituiu a mim, restituiu vários aqui, e vai te restituir. Cuida deste homem, e se alguma coisa tu gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Senhor, restitui. Senhor, restitui tudo que foi roubado. Senhor, restitui o prazer de viver. Restitui a alegria nos lares. Restitui as relações entre os pais e as mães, entre os filhos. O respeito, a honra, a glória, a presença. De você comer um pedaço de pão de manhã com teu filho e você agradecer ao Senhor. Que seja um prato de feijão com arroz, com ovo frito, mas que tenha alegria, prazer naquela casa, saúde, prazer, confiança no Senhor, seja na frente da praia, seja lá no subúrbio, seja onde for. Isso não importa, é legal, mas existe uma coisa que é mais legal, que eu não troco, que é a presença do Senhor. Sentir a glória, estar perto, só para olhar, só para sentir o toque, porque esse toque restitui a alegria roubada, a honra, a família, os planos. E esse louvor fala dos planos roubados. O que era festa não é mais festa. O que era alegria virou tristeza. Porque um ser
rastejante entrou com dardos inflamados na nossa mente para nos desviar do caminho, porque ele não te toca, mas ele lança ideias na sua cabeça que parecem ideias fantásticas, porque a palavra do Senhor diz que haveriam dias em que sentiríamos coceira nos ouvidos para ouvir novas teorias, e esqueceríamos da verdade e iríamos por caminhos errados, que iríamos esquecer a sã doutrina, porque sábios iriam se amontoar com novas teorias, a gente ia sentir coceirinha no ouvido. Mas é o ser rastejante. E aquele samaritano restituiu a alegria, a paz, a honra para aquele homem. E aquele homem somos nós. Não sei se é você, mas eu com certeza. 2 Samuel, no capítulo 9. Pode colocar na tela, por favor. O rei Davi tinha dominado sobre toda Israel. Um reinado poderoso, andando nos caminhos do Senhor. Sempre nos caminhos do Senhor, errando, mas buscando a presença de Deus. E nesse momento Davi estava no seu palácio, representando aqui o poder. 2 Samuel 9, versículo 1 diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use com bondade? Saul tinha se desviado e existia os filhos, os netos, a descendência de Saul estava pagando um preço pelo erro de Saul. Porém, Davi, fiel, disse Davi: resta ainda porventura, talvez, quem sabe, alguém da casa de Saul que se desviou, para que eu use com bondade para com ele? Eu estava estudando que esse bondade que está aqui traduzido para o português, lá no hebraico, quer dizer uma palavra que não existe em português, que é um amor fiel, como se fosse o amor de um casal, baseado em fidelidade, que mesmo que um erre, o outro continua fiel. Não existe tradução perfeita, mas é isso. Esse bondade aqui, Davi quer dizer o seguinte: existe ainda alguém porventura que tenha se desviado para que eu use com ele, com bondade, com amor, com fidelidade, ainda que ele não seja fiel a mim? Para que eu use de bondade, com fidelidade, com amor leal, por amor de Jonatas? E aí tinha um servo, que o nome era Ziba, e chamaram ele, e perguntaram: tu é o Ziba? Sim, eu sou o Ziba. E ele perguntou: não tem ninguém da casa de Saul para que eu use com bondade, misericórdia e amor fiel para com ele? E Ziba respondeu: tem um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Cadê ele? Perguntou o rei. E o rei está te perguntando hoje: existe ainda alguém para que eu use com bondade, fidelidade e amor fiel? Onde ele está? Perguntou o rei Davi. Está na casa de Maquir. Então mandou o rei trazê-lo. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, ele se inclinou perante ao rei
e prostrou com o rosto em terra e disse Davi: tu és Mefibosete? Sim, teu servo. Mefibosete aqui somos nós. O rei Davi aqui é o grande, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra. Amigo, o cara ser aleijado de ambos os pés naquela época era viver na miséria, na sequidão, sujeira, sem ter o que comer. Então lhe disse Davi: não temas. E o Senhor está te dizendo: não temas. Eu usarei de bondade, amor fiel, fidelidade, amor leal contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E eu te restituirei tudo que te foi roubado. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem sou eu, um cão imundo, para que tu olhes para mim? A lei dizia, a religiosidade, que a gente tinha que cuidar do cavalo machucado, do jumento, do cão. Mas do homem ninguém olhava. Mas existia um que olha para o coração de todos nós. Você não é um cão perante o Senhor. Chamou Davi a Ziba e disse: tu vai trabalhar na terra, e teus filhos e teus servos, e tu recolherás o fruto. Porém, Mefibosete comerá pão à minha mesa todos os dias. E eu quero te pedir que você feche os seus olhos e você clame ao Senhor por restituição na tua vida, na tua família, na tua alma, no teu coração. Senhor, louvado seja teu nome nessa manhã, Senhor. Restitui, Pai, tudo que foi roubado, tudo que foi saqueado da alma, a alegria, a honra, o governo, Pai, dos teus filhos, Senhor. Que tenhamos aqui um momento de adoração do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.